Olá, nossas boas-vindas a todos que nos assistem para mais esse episódio importante da OABcast, o podcast oficial da OAB São Pedro da Aldeia. Hoje nós temos dois convidados muito importantes, Dr. Edson Vander Andrade da Costa, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Pedro da Aldeia, diretor tesoureiro também da nossa subseção, advogado, contabilista, empresário, coisa boa. E Gabriel Andrade, seu filho do Edson Vander, bacharel em Direito, graduando em Ciências Contábeis e diretor da EDS Consultoria Empresarial. Muito bem lembrado. Olha, gente, mais uma vez, queria agradecer muito a todos que nos acompanham para mais esse episódio da OABcast, o podcast oficial da OAB São Pedro da Aldeia. Vamos abordar hoje um tema por demais importante, que é a reforma tributária, que impacta diretamente todos nós, advogados, empresários e toda a sociedade de uma maneira geral. Também a questão do imposto de renda, um tema muito atual, muito importante. A gente está abordando esses dois aspectos da reforma tributária e o imposto de renda. Esse bate-papo que nós teremos hoje aqui, com esses dois convidados muito importantes, muito engrandece a OAB São Pedro da Aldeia. E eu queria, de antemão, fazer essa saudação ao nosso querido Dr. Edson Vander, que eu mais uma vez repito, que é o presidente da nossa Comissão de Direito Tributário, também diretor tesoureiro, toda essa importância toda que nos faz hoje aqui. Muito grato de ter você como convidado. Muito obrigado também, Gabriel, pela sua participação aqui. Todos muito bem-vindos. Vamos prosseguir. Dr. Edson Vander, queria, antes de dar essa introdução ao tema da reforma tributária, queria perguntar a você o que é essa tal reforma tributária e por que ela tem sido tão debatida aqui no Brasil e na atualidade. Boa noite, doutor Nemias, né? Boa noite, meu amigo. Boa noite ao Gabriel aqui, né, representando a EDS Consultoria Empresarial. Muito obrigado pelo convite, né? Bacana, Primeiramente, agradeço. por participar da sua diretoria da OAB como tesoureiro, presidente da Comissão de Direito Tributário, né? Fazer parte aí dessa diretoria que muito me alegra e me satisfaz aí pela parceria que temos, pela convivência, pela amizade, né? Companheirismo, né? Isso me alegra. Então, vamos falar um pouquinho, né? A gente vai falar um pouquinho sobre imposto de renda, até porque estamos aí no prazo final, 29 de maio é o prazo para término do imposto de renda. Você que nos assiste, advogado, empresário, contribuinte de modo geral, o prazo está chegando, né? E falar um pouquinho sobre a reforma tributária e falar um pouquinho sobre a sociedade de advogados, ou que seja uma sociedade unipessoal, né? Que o advogado possa ter, porque tem caminhos para ele se tributar enquanto pessoa física e tem caminhos para ele tributar enquanto pessoa jurídica, empresas, né? Então a gente vai falar um pouquinho de cada. O nosso tempo é curto, o assunto é muito extenso, a gente vai fazer um en passant e os colegas que necessitarem podem nos procurar, ou procure seu contador, procure um especialista, né? Que possa aí auxiliar um pouquinho, mas que o tema é importante. Falando um pouquinho de reforma, doutor Nemias, essa reforma aí, ela é reforma nos últimos... A última reforma foi há 70 anos atrás, basicamente. Então, ela é uma reforma que está mudando muita coisa. Muita coisa. E ela é gradativa, ela vai... começa em 27, 28, são passos. Então, vão ser muitas mudanças. E a advocacia foi contemplada. Foi contemplado, muito bem contemplado aí nessa reforma, que ela vai ter uma incidência menor de IVA, né? Em relação a que nós vamos ter o IVA dual, né? Vai ter o IBS, o ICBS, que o vai IVA entrar. O que é mesmo? O IVA. E o IVA vai ser a unificação do imposto, né? Que vai um imposto único que vai estender a todos, né? Essa vai ser a abreviação do Imposto sobre Valor Agregado, que vai trazer a todos. E nós temos dois impostos, que é o CBS, que é Imposto sobre Contribuições sobre Bens e Serviços,
são os federais, que vão pegar principalmente o advogado, e o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o estadual municipal, que é o IBS. Então, essa grande reforma, a advocacia, a princípio, vai ter uma redução, em média, hoje, da carga que é hoje. Ela foi literalmente contemplado. Existe até uma matéria no próprio portal do Conselho Federal, né? Da advocacia, falando sobre isso, e isso é benéfico. Hoje, a carga efetiva para a advocacia, a estimativa é que ela fecha entre 16,5 e 18, já a partir de 27. Tá? Que hoje, na pessoa física, você tem uma tabela de 27,5. Hoje, uma empresa no Simples Nacional, no ramo advocatício, que é o nosso, ela está no Simples Nacional anexo 4, que é um anexo a uma tabela progressiva bem pesada. Eu trouxe até uma tabelinha aqui, né, com as alíquotas, que ela começa aí em 4,5, depois ela pula para 9, é um cálculo que é feito, mas ela é progressiva, aí você paga a parte previdenciária por fora, é bem onerosa. Então, o Simples, a reforma de alguma forma, foi uma das poucas classes contempladas, mas vai ser muito, vai requerer um estudo, porque matemática é uma ciência exata, né? Então, quer dizer, cada limite de faturamento, cada questão, então vai demandar um custo, vai demandar um estudo tributário de cada situação. Não só dentro, a gente está falando muito aqui para o advogado, que o nosso podcast é voltado para o advogado, mas para o empresário de modo geral, como é uma mudança ampla em toda a tributação, vai pegar todos os segmentos, comércio, serviço, todas as formas. E a advocacia está dentro do ramo de serviços, né? Mas vai pegar todo, contábil, cabelo, pintura, reforma. Então, quer dizer, serviços de um modo amplo e geral. Então, vai requerer muito aí da classe, o operador do direito tributário, o profissional, né, na área do direito, o operador da área contábil nesse segmento. Então, eu, como presidente da Comissão de Tributário, eu vejo que é um nicho muito bom para os colegas que querem começar a estudar e entrar na fonte do direito tributário. E isso vai valorizar ainda mais o profissional do tributário, né? O advogado tributarista, que hoje já é um ramo bem remunerado, tá? Para quem atua em grande volume aí. Nós, no particular, conversamos muito sobre isso, verdade, né? Então, vale a pena. E até para assessorar escritórios contábeis, contabilistas, né, que também vão precisar se atualizar. Tá? Então, inicialmente, eu gostaria de pedir a participação do Gabriel, né, hoje, falar um pouquinho sobre aberturas de empresa. Gabriel, como é que hoje vocês estão atuando lá na empresa que você representa, a EDS, em relação a hoje que a unipessoal, que é mais comum, ou a sociedade de empresários, né? Quando a gente fala unipessoal, né, a gente está dizendo aquele advogado especificamente que trabalha especificamente ele, né? Que já teve algum momento na nossa legislação que nós chamamos de ERELI, o ERELI, né? Exatamente. Mas hoje a gente chama de unipessoal, ou seja, eu como advogado, eu abro uma própria empresa em meu nome, sem a necessidade de eu ter um advogado comigo como sócio. E é permitido. Só lembrando aqui que quem fizer essa empresa, né, vai ter que redigir todo o contrato, todo o procedimento, e vai precisar da OAB. Perfeito. Porque o contrato da advocacia é o único órgão que é o próprio órgão registrador, né? A OAB tem essa prerrogativa, enquanto uma empresa convencional vai para junta comercial e, né? Normalmente, às vezes, um RCPJ, né? A OAB é a única entidade que tem essa prerrogativa de registrar o contrato da advocacia, né? Isso foi conquistado, né? Há anos atrás aí, então é uma prerrogativa. Então, você, colega que está abrindo a sua empresa, é um privilégio, né? Você, colega que está abrindo uma empresa, você vai precisar da subseção São Pedro, lá com o Dr. Neemias. Verdade. Justamente. A não ser que queira dar um passeio agora no Rio de nós Janeiro. temos uma modernização, né? O OAB Rio modernizou de uma forma fantástica a gestão da nossa presidente, doutora Ana Basile, modernizando o sistema de peticionamento, né? Há vários tipos de
peticionamento para todos os tipos de assunto envolvendo sociedade de advogados e sociedade unipessoal também, né? Gabriel, que é bacharel em Direito também, né, Gabriel? Exatamente. Integra a EDS Consultoria Empresarial, vive o dia a dia. Né? De, às vezes, também um advogado procurar o escritório de contabilidade querendo fazer o registro. Né? Exatamente. E tem essas particularidades, né, Gabriel? Exatamente. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra estar no meio de vocês aqui, participando desse meio de comunicação aqui com nossos colegas advogados, empresários. Então, agradeço muito ao OAB por essa oportunidade aqui, pelo Neemias, pelo presidente aqui. Agradeço a oportunidade. Então, falando um pouco sobre essa parte da abertura das sociedades, das advocatícias, elas são um pouco diferentes comparadas às aberturas de empresa limitada, sociedade anônima, porque tem essa diferença da questão do OAB, que tem que ser levado no registro do OAB. Porém, assim, tanto como as empresas limitadas quanto da sociedade advocatícia, ela tem seus privilégios e são muito vantajosas. Por exemplo, hoje uma das perguntas maiores que as pessoas fazem para mim é: Gabriel, hoje vale a pena eu abrir uma empresa, assim, uma sociedade? Acabei de pegar a minha OAB. Eu preciso abrir um escritório de advocatícia? Eu posso fazer de forma autônoma? O que você me recomenda? Então, no primeiro momento, tem que ser analisado o quanto de a pessoa está tendo faturamento no trabalho dela em si, porque a forma mais vantajosa que você vai economizar ou pagar menos imposto seria quando você estiver quase atingindo aquele limite do IR para poder fazer a declaração. A partir disso, eu já acho muito recomendado você abrir uma sociedade anônima, porque ali você vai estar mais assegurado sobre a questão do próprio imposto, igual o Edson já mencionou, que por mais que esteja no anexo 4, enfim, que tem uma carga tributária alta, porém comparado à pessoa física, que você paga 27,5% no seu imposto. Então, assim, a diferença é gritante entre um e outro. Então, hoje em dia, você ter uma sociedade é muito benéfica, fora a questão de profissionalizar, mesmo, né? Que seja unipessoal, né? Mesmo que seja unipessoal, exatamente. Às vezes não tem alguém para entrar como sócio com ele, ele pode, ele mesmo, ter seu próprio... Tem diferença na alíquota do imposto? Existe uma diferença na alíquota. Igual como o Edson mencionou aqui, é diferente da questão do anexo. Se eu não me engano, a gente observando bem aqui, começando... Só uma observação, doutor Neemias, em relação à sua pergunta, a diferença... no alíquota, pelo menos é o que eu vejo que o Gabriel... Do imposto de renda, por exemplo, que é o que preocupa mais. Entre tributação física e jurídica. Isso, exatamente, é nesse contexto. De ser unipessoal ou ser uma limitada, não muda. Não, eu me referia ao fato de ser unipessoal e sociedade de advogados. Não, isso não... É a mesma alíquota. O regime societário não interfere no regime tributário. Perfeito. Eles são vias diferentes. Eu posso ter uma unipessoal e eu posso ter uma sociedade de advogados. É um tipo societário distinto na sua natureza jurídica de nascimento. É unipessoal ou limitada. Mas em questão à tributação... será mesmo. É a mesma via. Aí eu já tenho caminhos distintos. Eu tenho 3. Eu posso ser Simples Nacional no anexo 4, eu posso ser lucro presumido e eu posso ser lucro real. Já com a reforma tributária, eu vou continuar tendo esses 3. Mas vai aumentar a forma de carga tributária, não? A forma de tributação que vai mudar drasticamente. Esse é o medo que as pessoas têm da mudança. A advocacia, como eu lhe falei inicialmente, foi contemplada aí com um pouco, né, com essa questão da alíquota. Mas, em geral, espera-se, né, a gente vê muita questão de vai aumentar, vai tributar, é muito de segmento. Então, a gente não tem como afirmar, porque ainda falta sair algumas tabelas, algumas alíquotas específicas da reforma. Então, hoje, a própria Receita Federal está lançando simuladores no portal, que a gente precisa simular por atividade. Então, vai ter atividades que vão ter redução, sim, e vai ter algumas atividades que vão ter um acréscimo, sim. Então, mas eu não entendi a sua pergunta. O tipo societário não muda em relação à tributação. Tá? Por favor, Gabriel, pode seguir. Permanece da mesma tributação. Obrigado por esclarecer, Edson. E voltando a essa questão de o melhor momento para se abrir a sociedade advocatícia, eu acho que seria nesse momento em que a pessoa está quase atingindo o teto ali, ela pode entrar para essa parte da sociedade, seja unipessoal ou seja ela com outro sócio, parceiro. Ela pode ter essa tributação reduzida, né, de pessoa física para pessoa jurídica, e também dar mais propriedade. Ela pode emitir nota para corporativas, que às vezes exigem essa questão de emissão de nota, né? E a maior vantagem é a questão que eu falei, a questão da tributação, né, que vai ser menor incorporação à pessoa física. Então,
Eu acredito assim que essa é uma das principais perguntas que as pessoas têm e igual você mencionou, Nemi, sobre essa questão da reforma tributária, eu acho que é uma questão que sempre é uma coisa que dá medo na gente. Mudanças geralmente dá medo nas pessoas, né? Ainda mais como se fala na reforma tributária, né? O Edson até já ressaltou um ponto que eu ia falar, que é justamente a gente tem esse medo, pô, será que vai aumentar? Será que não vai? É uma coisa que a gente não tem certeza. Pode ser que sim, pode ser que não, há muito tempo ainda. Muito tempo e não há muito tempo, né? Que daqui a pouco já está chegando, mas ainda está sendo conversado sobre essa questão da mudança. Mas, assim, aqueles que têm desejo de abrir uma sociedade, que pensam, eu acho assim, o ideal que nesse momento seria você fazer um planejamento. Eu acho que nunca se falou tanto de planejamento quanto agora. Não só você que vai abrir uma sociedade advocatícia, mas você também empreendedor que quer fazer alguma mudança, quer começar um seu negócio, eu acho que o planejamento vai ser a base. Hoje, o advogado, ele não tem que ser só advogado, ele precisa ser um bom gestor, precisa administrar bem, não basta só fazer o serviço, ele precisa fazer o serviço dele bem, com qualidade, isso é essencial. Mas, infelizmente, não dá mais para ser só isso, ele precisa gerir bem, precisa se administrar bem e planejar bem, principalmente questão financeiramente e a forma tributária. Porque isso lá na frente vai impactar. Porque como a gente não tem certeza de como vai ser essa reforma, então é bom se resguardar e se planejar. Porque o planejamento não sai caro. Se a gente tiver um controle melhor, sabendo como vai ser muito mais fácil você ir evoluindo e crescendo, seja no seu negócio, seja no seu escritório, seja no seu empreendimento que você for fazer. Então, hoje nunca se falou tanto sobre planejamento igual nesse momento. Então, doutor, o senhor me permite entrar Sim, pouquinho no imposto de renda? Uma colocação depois para fazer. Pode fazer, porque... depois. Pode prosseguir. Não sei qual o tempo que foi determinado, porque senão o imposto de renda está em voga agora, o prazo é final de maio, importante, né? Então, acredito que os colegas devem ter muita curiosidade, né? Faço, não faço, quero, não quero, estou obrigado, eu não estou. Então... principalmente pela declaração pré-preenchida, né? Exato. Ela deve ser obedecida, respeitada. Então, podemos abordar Sim, um pouquinho sobre o assunto? Com certeza. Importantíssimo. O Gabriel também. Eu trouxe aqui a instrução normativa 23/12 de março de 26, porque as pessoas costumam perguntar para mim, como advogado e como contador também, assim como o Gabriel, né? Eu estou obrigado? Como que eu sei? Todo exercício, normalmente em fevereiro e março, a Receita Federal institui uma instrução normativa dizendo quais são os limites específicos, né? Então, essa lição 2.312, de 13 de março de 26, é a instrução normativa do ano de 2026, que diz. E no Brasil nós temos 3 tipos de tributação dentro da pessoa física, que é o tributado, que é o isento e o exclusivamente na fonte. Doutor Edson, como que eu me identifico? Rendimento tributável, sujeito àquele no ajuste da declaração anual. Mas o que é isso? Eu vou botar salário, aluguel, royalties, tudo isso que eu ganho é um tributável. Classificação de rendimento isento, é muito comum. Poupança, distribuição de lucro de empresa, até 25, que essa lei 15.240 mudou agora com a mudança do governo federal, tributação no lucro, que é um outro podcast, com certeza, né? Então, até 25 foi tributado o lucro, acima de 26 já tem os limites de isenção e tributação, né? E o exclusivamente na fonte, que normalmente é conhecido como lá na fonte no informe de rendimento como 13º salário, vem lá embaixo, prêmios de Mega Sena, prêmios de jogos de azar de alguma forma, né? Que você fala, ganhou X valor, só que aquele ali já vem deduzido na fonte, você vai receber o líquido, e aquele valor você não resgata, porque exclusivamente na fonte, ou seja, pagou, ficou. Então, hoje, a pergunta mais básica, eu estou obrigado? 35.584. Esse é o teto de tributação. Até esse valor você está considerado isento para tributação, né? Vamos aqui, rendimentos isentos até 40 mil, né? Aqui, realização de operações em bolsa até 40 mil. Obteve qualquer mês de ganho de capital na alienação de bens ou direito. O que é ganho de capital? Ganho de capital, normalmente, é aquele imóvel que você tem no seu imposto de renda, que está por 200 mil,
e você naquele mês, dentro do exercício, você vendeu por 400. Então você faz aquela apuração para ver se auferiu o lucro. E eu costumo falar com clientes que nos procura um profissional da área tributária para você o cálculo. Porque você pode não pagar nada, você pode pagar muito e pode pagar pouco. Porque existem várias nuances na lei que te beneficiam com isenção na apuração do ganho. Um único imóvel até 440 mil, é um exemplo muito clássico. Comprar outro imóvel, eu não tenho nenhum único, eu tenho mais de um, mas eu vou usar esse recurso para adquirir outro no prazo de 180 dias. Então, aí eu costumo até brincar, se você calcula, aí muita gente fala assim, eu sei a alíquota, doutor, é 15%, mas hoje ela vai até 22,5%. 15%, tá, se você apurar 200 versus 400, 200, a diferença. Se eu aplicar 200 mil sobre 15%, eu vou achar ali que eu vou pagar. Falei, se eu fizer o cálculo de menos, você me dá a diferença? Porque às vezes o cálculo é muito grande, a diferença, porque o imóvel, a antiguidade do imóvel, ele tem um fator de redução da base de cálculo, que esse valor, dependendo da data de aquisição, pode chegar a 0. Então é importante. Então, por isso que eu falo apuração. Rendimento sujeito isentos até 200 mil, 40 mil para aplicações e valores de mercado de bolsas, tá? Futuros assemelhados, já estou vendo a questão normativa, tá? Atividade rural até 167 mil, 177.920, então são várias nuances. Aí, imposto de renda é um jogo tributário. Você entra com suas receitas tributárias isentas exclusivamente. Aí você vem para o outro ângulo. Patrimônio, o que você teve? Comprou, vendeu, apurou, ganhou, não ganhou, tal. E outra ponta do tripé, despesas. Que aí é a famosa, vou pagar ou vou restituir. Porque eu tenho dedução de dependentes, eu tenho dedução de escola quando tem dependente, eu tenho dedução de plano de saúde quando você paga, eu tenho dedução de despesas médicas, de dentista. Então, é aquele jogo, receita, despesa, evolução patrimonial, compra, venda, aquisição, apuração de ganho. Então, o nome da declaração de imposto de renda, ela chama-se DAA, Declaração de Ajuste Anual. Tudo que você faz na sua vida pessoal, ela vai se encontrar no imposto de renda. Eu comprei em janeiro um imóvel, eu vendi em março outro imóvel, em julho eu comprei um veículo, em dezembro eu vendi outro veículo. Durante o ano eu fiz aplicação em bolsa. Durante o exercício eu tive um aluguel de um imóvel. Eu recebi uma ação indenizatória do Dr. Neemias, que foi meu advogado, fui bem sucedido. Então, toda essa nuance naquele exercício do CPF do contribuinte vai se encontrar na declaração, na DAA, Declaração de Ajuste Anual. É aí que tudo se encontra, que aí você vai saber a sua real vida tributária. Então, as pessoas às vezes se preocupam muito com estou obrigado. Aí o doutor falou uma questão muito importante. Hoje, com o GovBR e a sua senha, você baixa o programa, você mesmo de casa, pode botar a senha lá e buscar a pré-preenchida. O que é a pré-preenchida? É a Receita Federal te falando o que ela sabe da sua vida. Eu já sei que você ganhou isso de aluguel, já sei que você ganhou de salário, já sei que você ganhou de aplicação financeira, eu já sei o que você tem de patrimônio. Hoje que você entra lá, você faz um inventário, nós que advogamos também, eu tenho inventário de clientes que eu fiz que o patrimônio já veio no inventário, eu só tenho que fazer o ajuste, detalhes de valores, porque ele não vem, porque o próprio cartório informa na DOI. Né? Quando você compra um imóvel, que você passa escritura, o cartório também informa. Despesas médicas, a partir do ano passado, os recibos são eletrônicos, recibo manual não é mais válido. Já vem no Gov. Aí tem a questão, o meu médico não me deu, como é que eu faço? Aí a gente tem uma orientaçãozinha aqui, até uma orientação que a própria Receita Federal institui, que a gente orienta, vai no profissional, ou pega para esse exercício, ou ele vai ter que abrir o livro caixa dele lá, o carneleão dele, lançar, apurar, para você se contemplar desse, porque senão a Receita vai te colocar em malha, porque não foi digital. Então, o imposto de renda, e eu digo para o doutor que o ano que vem vai mudar
tudo de imposto de renda por conta da lei 15.240, que criou a isenção de 5 mil, que é a partir de janeiro de 26, né? Deixa eu até ver se eu não estou, doutor. É uma coisa que eu gostaria que mudasse. Eu acho que todo advogado, todo profissional do direito gostaria de ver essa mudança, que é implementar os rendimentos recebidos acumuladamente ao tempo de duração do processo, né? Porque o cliente, ele é tributado dessa forma. Uma ação judicial discutindo um aumento de valor de aposentadoria, por exemplo, né? O aumento é a partir de quanto? A partir da duração do processo, uma hipótese, né? E o cliente é beneficiado pela tributação dessa forma. E o advogado, ao trabalhar todo esse tempo, tem a tributação naquele exercício financeiro do recebimento dos retroativos, né? Então, é uma justiça fiscal importante que poderia ser implementada no futuro. Na realidade, hoje existe, né? Existe? É o recebimento recebido acumulativamente. Para o doutor ter uma ideia, né? Mas para o advogado também? Que trabalhou durante o tempo do processo? Não, é considerado o exercício financeiro, né? O ano da tributação, né? Isso é verdade. O que acontece? A Receita chama de RRA, recebido acumulativamente. É engraçado que esse tema, doutor, eu como inicialmente, antes de ser advogado, eu já vinha do ramo contábil, então eu já vivia isso. A minha tese, na época que chamava de monografia, hoje chama de TCC, né? Isso. Na época nossa, na sua época também foi monografia. A minha monografia foi baseada nisso. Você pegou um exemplo que eu fiz na época, assim, você questiona uma ação trabalhista de um empregado, que ele foi lesado em R$200 por mês durante 5 anos. Então, aqueles R$200 no imposto, no somatório do cômputo dele anual, ele não dava imposto a pagar. Quando a Justiça Trabalhista vem e corrige aquela anomalia, ou seja, ordena que a empresa pague o que era devido, o que ela criou, aí aquele acumulado torna-se um vulto de 20, 30 mil reais. Aí vem a tabela de imposto de renda e come o dinheiro dele, que se ele tivesse recebido ao tempo certo, ele não teria. Ou seja, no mês a mês ele não teria, porque ficaria dentro da tabela de isenção. Quando acumulou, ele tributou. Aí ele pegava, ao mesmo tempo que a Justiça do Trabalho corrige um problema jurídico que ele estava sendo causado, o direito tributário vem na tabela do imposto de renda e arranca 27% e meio da tabela do valor dele recebido. Uma boa parte. Então, há 20 anos atrás, né, eu fiz sobre isso e a lei mudou, que hoje tem um RRA. Infelizmente, não pega nós, advogados, que você leva aí 10 anos numa causa, quando recebe, tributa, né? Mas o cliente, ele tem o RRA, porque ele recebe aquele período do tempo e o próprio vem no informe separadamente e dizendo o número de meses, que aquele fator ali vai fazer toda a diferença na hora do cálculo. Que aí ele vai pagar se foi retido na fonte, se foi na alegação de ajuste, o número de mês. Isso já deu uma grande benesse para o contribuinte, mas para nós que ficamos anos e anos e anos brigando, você vai receber um percentual sobre o final dele. E não tem esse benefício que o cliente jurídico teve, né? Mas se tiver outra questão, pode trazer à tona também. Gabriel, voltando um pouquinho para a reforma tributária de modo geral, né? Sim. Você que lida lá na EDS com várias questões de empresários, negócios de maneira geral. Como é que tem sido a tributação de novos negócios no âmbito municipal, né? Dia desses eu conversava com um empresário, ele estava se referindo a um aumento de quase, não sei se era isso exatamente, não me lembro, quase 300% em cima de uma taxa de fiscalização, de funcionamento de negócio, de alvará, alguma coisa assim. Entendi. Como é que tem sido isso? O empreendedor, né? O investidor no município de São Pedro da Aldeia tem tido alguma questão voltada para a necessidade de melhorar a tributação, amenizar, ou está esperando que a reforma faça isso, a reforma tributária? Então, Nemeza, muito se discute referente a essa questão também. Eu já conversei até com outros contadores justamente sobre essa pauta.
sobre o aumento da questão da taxa de funcionamento, que seria a taxa de alvará, juntamente com a taxa de vigilância sanitária, que alguns, dependendo do empreendimento, também tem que ser pago. Há a se discutir, porque realmente estava tendo algum aumento referente a essa questão, como você mencionou, que falaram que teve esse aumento. Isso não tem a ver, doutor, com a reforma tributária. Sim. Isso são aumentos proposto pelo município, os municípios de forma geral, e muitos municípios, só cortando o que o Gabriel falar, muitos municípios já visando uma possível perda na reforma, já estão começando a criar mecanismos de taxação diferenciada, de mudando de modelos, de metragem, criando ferramentas para conseguir alavancar isso aí. E hoje nosso município tem pesado no bolso do empresário. A OAB tem, como presidente da Comissão de Tributário, eu tenho acompanhado a Associação Comercial, junto com a Associação dos Contabilistas, né, um pleito junto ao município aí, com esses aumentos aí abusivos e caros que o empresariado de São Pedro Aldeia tem sofrido com esses aumentos aí. Mas o Gabriel acompanha isso em relação à vigilância sanitária e outras questões que pode falar que tem. Parece que havia uma matéria na Câmara, né, pedindo a urgência para que fosse votada, e o prefeito pediu a retirada da urgência e vai abrir o leque de discussão com toda a sociedade e com o próprio plenário da Câmara também, né? Isso aí mostra aí, primeiramente, a participação da OAB, né, nos pleitos, né, da sociedade, né, o bom senso aí do nosso prefeito, né? Verdade. E da Câmara Municipal, para poder ouvir as partes, para poder chegar a um entendimento. Então, eu acho que é importante aí a gente saber que existe algumas falhas de cadastro, algumas situações, mas também saber que quando a gente consegue comprovar de forma clara, eles têm todo o bom senso aí de... para chegar só para finalizar essa parte que o Edson já antecipou justamente. Pode concluir, Gabriel. Essa questão que eu falei que a gente está resolvendo sim, mas em momento nenhum reclamando da prefeitura, porque erros acontecem, né? A gente sempre erra aquela lá no escritório, de vez em quando dá algum problema, a gente é humano, a gente acaba errando. Mas todas as vezes que eu fui resolver, não só essa situação como ainda estou resolvendo, ainda não finalizei, mas todas as outras a prefeitura foi super solícita, me ajudou em tudo. O que estava certo, realmente eles deixaram. O que foi erro meu, eles falaram, não, é isso mesmo, tal. Então, assim, não é reclamando nem falando nada referente à prefeitura, é só que tem algumas coisas que os empresários falam muito sobre essa questão de taxa que vai em cima, que querendo ou não, influencia muito na parte daquela questão que eu falei para você de planejamento. Não só quem vai abrir uma sociedade advocatícia, mas qualquer empreendedor. Então, o planejamento é muito crucial, porque vem essa taxa de alvará para você pagar, vem a taxa de vigilância sanitária, vem, por exemplo, certificado digital, que é uma coisa crucial que precisa para ser enviado das declarações, e no escritório de advocatícia também não foge disso, uma coisa necessária. E só lembrando que a OAB faz esse certificado lá, né, doutor Limeiro? Verdade, para quem precisa renovar e para quem perde também no último dia do prazo para recorrer, por exemplo. O colega advogado já pode recorrer à OAB para fazer o seu certificado. Verdade. Que uma coisa, o certificado CPF é uma coisa, o certificado CNPJ é outra. Exatamente. E a OAB faz ambos. E tem cada tipo, né? O tipo A, né? E tipo tem o A1. CNPJ e tem o CPF. Sim, perfeito. Então tem tanto no A1 e o A3, que é cartão. Tem o A1 que é para... E tem os dois, A1 e A3, que é o prazo de validade, que é token, o arquivinho. O arquivinho, né? Então... Você tocou no assunto importante que eu queria falar a respeito dessa inovação, vamos dizer assim, né? Essa facilidade que o advogado tem hoje, o profissional da advocacia tem hoje, para se tornar um empresário, o registro da sociedade. E questão de finanças pessoais também, misturando com finanças da sociedade, organização financeira pessoal com organização financeira. Posso começar da sociedade de advogados? O Neemias, essa pergunta é extremamente importante, porque o foco sobre a gente também incentivar a pessoa a abrir o seu escritório é justamente porque esse planejamento que eu tanto falo não é só para a parte empresarial, mas sim para a parte pessoal da pessoa. Porque o escritório de advocatícia, ele vai ser tanto bom para a pessoa ter o seu controle, parte pessoal, quanto do seu escritório. Então, a empresa ajuda nesse, é um dos benefícios dela.
tudo que é referente à empresa, você vai passar ali referente à empresa, questão de faturamento, de compra, que você vai fazer uma cadeira, uma mesa, tudo referente à empresa. Questão pessoal, você consegue dividir bem. Você consegue pegar um cartão só para o seu CNPJ, por exemplo, e você fica com o seu físico sem misturar as coisas. Até para não dar nenhum problema referente à questão de imposto de renda lá na frente. Então, isso é mais um benefício de você ter um escritório de advocatícia, que ajuda bastante nessa questão. Perfeito. Se o Edson quiser complementar. E hoje, na verdade, o brasileiro precisa aprender a ser empresário. Nós temos empresários que não sabem ser empresários. Porque hoje você não deve misturar CNPJ com CPF. Hoje, se você paga a escola do seu filho, você deve pagar na sua conta pessoal, não é na conta da empresa. Né? Então, se você tem um escritório jurídico, você emite sua nota para o seu cliente, você tributa com a sua contabilidade, os seus impostos no anexo 4, no lucro presumido, no lucro real, depende da forma como é o teu escritório. O lucro que a sua empresa jurídica vai lhe passar ao sócio, ele vai distribuir, ele vai transferir para a conta dele via CNPJ para CPF. E no CPF dele, na conta pessoal, que ele vai gerenciar a vida dele. Cartão de crédito, escola de filhos, despesas, porque não deve fazer esse pagamento de uma escola de filho no CNPJ. Exatamente. Porque isso você contamina a contabilidade de alguma forma com uma despesa que não é oriunda da pessoa jurídica. Você então, quer deixar um contador doido é você pagar alguma coisa na conta PJ, sendo que é pessoa física, ou comprar alguma coisa isso aí. A gente fica cliente, você precisa dividir, não paga. A gente sabe, aí acontece, a gente tem que fazer ajustes dentro da contabilidade, mas é uma cultura que nós não temos isso na nossa escola. Educação financeira, a gente não tem essa estrutura, você tem que aprender hoje. E muita gente aprende a ser empresário depois que abre um negócio e que toma muito na cabeça, tá? Perde dinheiro, descontrole, né? Então, quer dizer, a nossa cultura não é aquela cultura que vem desde a infância financeira. Algumas famílias têm essa tradição, mas nem todas, né? Então, o nosso empresário hoje, de modo geral, ele tem essa dificuldade. Então, a gente lá na EDS, eu sei que eu participo lá com o Gabriel, né? A gente tem uma cultura de mostrar a ele o diferencial, como que ele deve proceder, como que ele deve ajustar. Então, a gente tem esse cuidado ali de mostrar e orientar com muito carinho, com muito zelo, mas que as coisas devem ser separadas, até com uma questão de fiscalização e muito mais. Mas, por favor, pode ir. A gente já está praticamente caminhando para o fim do nosso episódio hoje, né? com a comissão Tem mais algum assunto de direito tributário, com o nosso presidente, doutor Edson Vander, então, também o Gabriel da EDS empresarial. A gente está caminhando para o fim. Teria alguma coisa importante, Edson, que você não gostaria de esquecer? O nosso tempo é curto. Estamos aí há 15 dias do encerramento do imposto de renda. Exatamente. Né? O brasileiro tem um hábito de deixar tudo para muito em cima da hora. Procure o profissional que faça o seu. Você que faz por conta própria, não deixe para fim da hora. É dia 29, sexta-feira, até às 0 horas, né, digamos assim. Não deixe para o último minuto, para o último segundo. Virou dia 30, que é um sábado, não tem choro nem vela. É multa. R$ 165,74 a multa mínima ou 1% do imposto devido. R$ 165. Mas se você tiver um imposto muito alto a pagar, você vai pagar 1% do imposto devido. E eu também costumo falar o seguinte, já orientei clientes, se você chegou no último dia e você não tem certeza e você tem um volume, eu já orientei a pessoas e falei assim, não faça hoje, vamos fazer com calma. Porque às vezes é melhor você pagar uma multa de 165 do que você fazer uma declaração. Só um exemplo. O modelo, nós temos 2 modelos de tributação na pessoa física. O simplificado, que normalmente pega 20% do valor recebido, limitado a 16 mil e alguma coisa. Ou o completo, que você entra com suas deduções, escola, plano, médico, isso. Uma vez encerrado o prazo de entrega, que é o 29 de maio esse ano, é irretratável a mudança. Dentro do prazo, eu fiz dia 15 de maio, era para ter feito a simplificada, eu fiz completa, eu estou perdendo dinheiro. Dá para mudar? Dá. Até 29. Passou o prazo, é irretratável.
E eu já peguei situações que, se ele tivesse feito a completa, ele restituía. Na simplificada ele pagou. Só que como fez em cima do prazo para poder não pagar os R$165, ele teve um prejuízo financeiro muito maior do que R$165. Ou você procura se antecipar e fazer no prazo, e se você não tem despesa, não tem certeza, ou você tem um volume de despesa grande que você não achou a tempo, e você, às vezes, os R$165 é menos doloroso do que você saber que você ia receber 2 e está pagando 2, ia receber 3 e está pagando 1.000, porque você, aquela questão aí, 160, né? 160, então avalia, mas procura com antecedência. Essa é a nossa orientação maior. Doutor. Perfeito, Gabriel. E o nosso tempo é curto, como eu falei, muita coisa para falar, muito recado para dar para a advocacia, para os empresários, para a sociedade de um modo geral. Teria alguma coisa importante aí que você não quer esquecer de maneira nenhuma, deixar passar? Olha, Neemias, acho que nesse momento eu só queria realmente frisar essa parte de aqueles que desejam abrir um seu negócio, né? Seja um escritório advocatício ou o empresário normal, que faça seu planejamento, porque a reforma tributária está vindo aí e é uma coisa que a gente não tem controle. Então, assim, procura pessoas amigas, procura o escritório que você confia, para você já se planejar, se você tem o interesse de fazer, como é que você pode fazer, porque quem se planeja consegue reduzir todos os seus danos que pode ter futuramente, ou até evitar por completo. E não só essa questão também, mas do imposto de renda, que é extremamente importante, que o Edson mencionou. Então, assim, ficar atento a esse prazo de agora, que é também extremamente importante. E nós, como aqui eu representando a IDS, né, aqueles que estiverem à vontade de querem conhecer nosso escritório, passar lá para tomar um café, bater um papo tanto referente à questão de imposto de renda, ou queira abrir um negócio, está convidado para estar junto com a gente aqui. E estamos de braços abertos para vocês. Então, só tenho a agradecer mais a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Agradecemos, doutor, pelo convite, pelo espaço aí cedido para a gente poder falar um pouquinho sobre o direito tributário, sobre a reforma. É muito amplo, muito restrito, mas é um primeiro bate-papo e muito positivo. E parabéns pela diretoria da OAB, pelo OAB Cash aí, a gente ser a primeira comissão a inaugurar aí esse bate-papo, porque em breve teremos outras comissões aí, família, perfeito, penal, verdade. E a OAB tem comissão para tudo aí, tem muitos profissionais valiosos aí que com certeza estarão sentados aqui com o doutor aí para poder trazer a sua contribuição para a nossa tão amada OAB São Pedro da Aldeia. Verdade, eu agradeço muito, doutor Edson. Olha, terminando o nosso episódio da OAB Cast, o podcast oficial da OAB São Pedro da Aldeia, quero aqui agradecer muito e parabenizar pela maneira com que vocês conduzem a vida pessoal de vocês, profissional. Edson nem se fala, né? Nosso diretor financeiro, nosso presidente da Comissão de Direito Tributário. E fica também um agradecimento de toda a advocacia pela disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente, compartilhando de ideias, das coisas que vocês entendem importante para a sociedade, para a reforma tributária, para a advocacia, para a tributação de advogados e sociedade de advogados. E é um prazer enorme fechar mais esse podcast da OAB São Pedro da Aldeia, o podcast oficial da OAB São Pedro da Aldeia, e convocar a todos vocês para seguir as nossas redes sociais e compartilhar, se entenderem importante as nossas publicações, e aguardo vocês para o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Valeu. Foi um prazer.